Oi, e aí? Aqui é a Glenn. Você já assistiu ou leu alguma coisa que te pegou e mexeu com você e deixou a sua cabeça orbitando em volta daquilo por dias? Eu acho muito legal quando acontece isso, porque a gente sabe que consumiu uma coisa boa de verdade, que a gente gostou de verdade. A arte existe para despertar sentimento, não? Então, se o sentimento é tão grande e tão forte, isso significa que a arte cumpriu muito bem com o propósito dela. Eu assisti uma série chamada True Detective, mais especificamente a primeira temporada da série, e eu ainda tô tentando entender por que essa série mexeu tanto comigo, como exatamente ela mexeu comigo, qual foi o impacto que ela teve em mim. Sabe quando alguma coisa te abala? E você sente os efeitos daquilo e você sabe que você tá esquisito, mas você não entende muito bem o que aconteceu. Você não sabe por que você tá daquele jeito. Alguma coisa me deixa introspectiva e pensativa e até meio melancólica, mas não que eu esteja triste por alguma coisa exatamente. É muito difícil de explicar, de verdade, é muito difícil de explicar. Eu gostaria de fazer um vídeo trazendo análises profundas e críticas sobre a série, mas a verdade é que eu já vi muito conteúdo aqui no YouTube muito bom sobre isso, sobre a primeira temporada dessa série. Então, eu só vou falar com você como uma pessoa normal mesmo que assistiu a série e se sentiu impactada por ela. Em True Detective, a gente acompanha dois policiais na investigação de assassinato na Louisiana. Desde o começo, o caso tem sinais ritualísticos bem específicos. Eu juro que eu vou tentar ser o mais objetiva possível e sem dar spoiler. Basicamente, o que era pra ser um caso isolado se revela ser uma rede infinita de lixo, corrupção e pessoas importantes do poder envolvidas. A investigação em si começa um pouco lenta no meu ponto de vista, mas isso é um ponto positivo pra mim. Não exatamente que comece lenta, mas os policiais não são super geniais e não tem uma nova descoberta a cada 5 minutos e eles não estão seguindo uma linha certinha que eles sabem pra onde ir o tempo todo. E eu gosto disso, eu gosto que seja um pouco mais arrastado esse começo, porque eu sinto que traz um realismo a mais pra série e pra investigação em si. Porque na vida real a gente sabe que investigação muitas vezes envolve você chegar num ponto em que você não sabe pra onde ir, você não sabe o que fazer, porque te faltam evidências, te faltam. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Então eu acho isso muito legal. Inclusive, eu vou me permitir dar um spoiler aqui. Essa questão de ser meio lento no começo faz com que os policiais, os dois investigadores principais que a gente tá acompanhando, faz com que eles quase percam a chance de continuar investigando o caso por causa dessa falta de evidências. Eu achei muito legal. Mas sendo bem sincera, qualquer um que assistiu a primeira temporada dessa série sabe que o ponto principal não é a investigação em si. Na verdade, o que é realmente o negócio da série é como a investigação afeta os personagens e, inclusive, afeta o espectador. É muito legal ver a dualidade desses dois policiais trabalhando juntos. Um deles é bem fechado e sombrio e filosófico. Esse é o Rust. Ele não tem religião, só que ele tem crenças muito firmes e muito claras sobre a sociedade e sobre a humanidade no geral. Já o outro policial, o Hart, ele é bem mais aceito pela sociedade. Ele é pai, ele tem filhos, ele tem família, é casado, é cristão. Mas na realidade ele não é um cara bonzinho, não. Ele é um homem que nunca se conheceu de verdade. Ele só seguiu o caminho natural que todas as outras pessoas ao redor dele seguiram. Ele interpreta esse papel do homem de família, mas ele interpreta bem superficialmente e na realidade ele é bem moral. Sendo bem direto ao ponto aqui, ele é o típico cara cristão de fachada que na realidade é violento e agressivo e mal resolvido e infiel à própria família. A gente despreza o Hart, mas a gente tá muito acostumado a ver figuras como ele no dia a dia. Voltando pro Rush, ele é um cara bem pessimista, nihilista, e ele perdeu a família dele no passado e ficou muito solitário desde então. Ele sim se conhece muito bem, ao contrário do Hart. Ele não precisa ficar inventando desculpas sobre si mesmo. Dá pra ver que ele acredita realmente nas coisas que ele fala. Só que ele também é bem contraditório. Nos diálogos a gente vê como o Rust tem um desprezo pela vida humana,
mas nas atitudes ele é quem mais se empenha e se dedica pra solucionar o caso de assassinato. Ou seja, ele meio que ele despreza a própria existência dele, mas mesmo assim ele escolheu fazer o bem através dela. O que é bem interessante, porque muitas vezes a gente pensa no cara pessimista e niilista como aquele cara que não liga pra fazer o bem ou fazer mal no geral, enfim, ele não se importa com o bem e com o mal, ele não se importa com as consequências que ele vai causar nas pessoas ao redor dele, com as atitudes que ele tem. A gente costuma pensar alguém pessimista dessa forma, como se a pessoa fosse muito dane-se pra tudo. Mas o Rush não, ele é pessimista, mas ele escolheu fazer o bem. Basicamente, esse primeiro choque entre a personalidade desses dois personagens já faz a gente ficar pensando sobre uma coisa muito interessante, que é como o ser humano inventa. Realmente, o ser humano se esforça muito pra inventar um motivo maior pra existência, sabe? Um motivo maior pra estar vivo. Só que ele mesmo falha em tudo aquilo que ele diz que guia a existência dele aqui. E olha só, o mais incrível é que, mesmo assim, mesmo falhando, isso parece muito mais certo do que aceitar que não existe propósito cósmico, porque seria muito difícil conviver com isso, como o Rush faz. Outra coisa bem interessante é que a gente se depara muito com questões sobre bem e mal. Só que nessa série, o mal não é apenas o assassino que cometeu o crime, e sim um sistema inteiro que permite as pessoas ruins a continuarem fazendo coisas ruins. Traz muito a questão da corrupção e negligência. E a gente vê que essa violência extrema é uma consequência do meio social que cultivou tudo aquilo. Mas não se engane, essa série não tem passação de pano pra criminoso e pra gente ruim. A série não vai fazer você tentar simpatizar com ninguém que faz merda. Não tem nada de passação de pano, eu te garanto. Uma coisa que é muito legal também, que a série bate bastante, é na hipocrisia do Hart. O homem de família que critica a falha dos outros, critica o mal que está ao redor, o mal que tá nesse caso que ele tá resolvendo, por exemplo, mas ele ignora o mal que tá dentro da casa dele, que no caso vem muito dele mesmo. Ele justifica os atos falhos dele como necessários pra manter um bem maior. É bem ridículo. Eu mesma sinto um asco, não sei qual é a palavra certa, mas eu desaprovo e eu tenho muito desgosto pelo personagem que o Hart é. Desgosto e nojo mesmo. Esse homem teve o poder de me deixar naquele estado em que as mulheres se encontram às vezes, ou muitas vezes, onde a gente começa a se sentir profundamente triste e sem esperança na cultura masculina. Fazer o quê? Desculpa pesar o clima. Calma, tá tudo bem. Eu faço terapia justamente para não generalizar, ok? Respira. Eu não estou generalizando. No final das contas, é uma série que mostra muito sobre a sujeira e o lixo do ser humano. O quanto todo mundo é falho e todo mundo tem escolhas e todo mundo escolhe errado. Ninguém tá livre disso. E eu acho que aqui entra a parte que começa a mexer com a sua cabeça. Você vê todo esse horror e você começa a se sentir balançado pela filosofia do Rush. Será que vale a pena existir num universo tão horrível, onde acontecem as coisas que acontecem? Qual o sentido de tudo isso? Inclusive, quando eu digo que todos são falhos, realmente nessa série ninguém sai ileso. Ninguém tá livre de errar. Todos os personagens fazem escolhas que você fica... Inclusive, eu desaprovei todos os personagens, pelo menos em algum momento da série. Todos, não tô falando nem só dos principais. Isso é muito legal, a forma como a série, os personagens foram construídos de maneira tão humana. Fora que a série confronta muito a questão, né, de bem versus mal, luz versus escuridão, ordem versus caos. O Rush fala algo tipo assim: os homens maus mantém os outros homens maus afastados. Ou seja, homens fazem coisas ruins para impedir coisas piores. Todo mundo é falho. Todo mundo tem o mal dentro de si. O bem não anula isso. O Rush é um ótimo exemplo disso por conta das coisas que ele passou trabalhando para a polícia antes desse caso. Para enfrentar os monstros, você acaba aprendendo a falar a língua deles. E você tem que cuidar para não acabar se tornando um deles. Tudo que ele passou tentando fazer o bem cobrou um preço muito alto na vida dele. Sendo mais explícita aqui, o sistema
ferrou ele. Pessoas que tentam controlar o caos do mundo pagam isso com muito trauma. Claro, eu tô falando das pessoas que realmente lutam, né? As pessoas que realmente trabalham pra combater o caos. Tem muito mal envolvido em combater o próprio mal. Ou seja, você tá conseguindo acompanhar? Onde tá o bem nisso tudo? Ele existe? O tamanhozinho dele é comparado ao mal? É o suficiente pra fazer valer a pena tá vivo? Essa série grita isso na sua cabeça. Mas não perca as esperanças, você pode se surpreender no final. Fora que eles trazem um termo muito interessante, que eles chamam de psicosfera. É como se fosse o clima emocional de um lugar. E no caso do local onde se passa a série, a psicosfera seria muito suja, pesada, por conta desses crimes que aconteceram ali. E a ideia é que isso fica no imaginário coletivo das pessoas, criando um ciclo de violência e coisa ruim, e o ambiente é adoecido. Tudo é afetado pela psicosfera. Até os cidadãos comuns que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o crime, com o caso, mesmo os que nem sabem ainda direito sobre o assassinato ou sobre os crimes, eles já são afetados pela psicosfera. Eles já estão com aquilo no subconsciente deles, sujando tudo e criando padrões. Tudo que acontece tem alguma influência nas pessoas. E essas pessoas vão agir de acordo com essa influência. Se a influência é ruim, entende o ciclo? Entende o paradoxo? Enfim, loucuras, 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 loucuras. O que eu tô falando, né? Gente, a minha bebê não para de mexer enquanto eu estou gravando esse vídeo. Calma, filha, não tô falando mal de você, tá bom? Essa série realmente mexeu muito comigo. Que coisa maravilhosa. Uma das melhores coisas que eu já vi em anos. Como uma amante de investigação, principalmente assassinatos e cidadezinhas pacatas e climas tensos. Essa primeira temporada de True Detective parece que foi feita pra mim. Perdão pelo clichê. Se você gosta desse tipo de atmosfera e de história, o seu único arrependimento vai ser não ter visto antes. Mas saiba, isso vai te afetar. No meu caso, por exemplo, justamente por ter muitos elementos que eu gosto de verdade muito, eu acho que isso só me ajudou a me sugar mais pra dentro dessa história, daquele lugarzinho, dessa narrativa toda, e foi muito mais imersivo pra mim. E por isso a minha cabeça ficou girando em torno disso. Se você gosta de investigação, gosta de questionamentos e reflexões filosóficas, sociais e antropológicas, assista a primeira temporada de True Detective. Sobre as outras temporadas, eu vou ter que deixar em aberto porque eu não assisti ainda, mas eu sei que não tem continuação dessa mesma história do Rush e do Hart. Então são outras histórias, outros casos. Aí eu não sei. Vou ter que estar assistindo e depois eu conto pra vocês. Seguinte, esse vídeo foi bem diferente do que eu esperava trazer aqui pro canal. Então, se você puder me ajudar a entender o que você achou desse conteúdo, vai me ajudar demais, muito mesmo. Eu só tô começando e a sua sugestão e opinião são super importantes pra me ajudar a construir esse cantinho que eu chamo de canal. Obrigada pela companhia e a gente se vê!